pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é A Hora das Criaturas, de 1986, que pra simplificar a gente pode chamar só de Criaturas, acho que todo mundo chama disso. É mais próximo do original, que é Critters. Criaturas é um filme de terror, comédia e ficção científica que eu acho que é bem famoso por ser um desses filmes que foi feito pra ir na onda de Gremlins. Porque o Gremlins do Joe Dante foi um sucesso tão grande nos anos 80 que teve essa onda de filme B de criaturinhas pequenas engraçadas atacando pessoas, né? Eu mesmo já falei aqui no canal que daria pra fazer uma lista estúpida de filmes que copiaram Gremlins e eu acho que seria muito divertido, ainda quero fazer um dia. Mas o mais famoso desses Gremlins com desconto é o Critters, né? O Criaturas, que gerou uma franquia própria que tem tipo 5 filmes e uma série. E pra falar a verdade, né, eu acho que é até meio injusto falar que é uma cópia de Gremlins, eu não sei se é de verdade. O filme foi dirigido por um cara chamado Stephen Herek, que depois saiu do terror e foi fazer filmes mais pra família, tipo Bill e Ted ou Os Três Mosqueteiros dos anos 90. E pelo que eu vi, o Herek jura que o roteiro desse filme já estava escrito antes do Gremlins ser produzido. Só que o Critters demorou pra sair, né? O roteirista do Critters é um cara chamado Dominic Muir, que depois foi trabalhar de roteirista pra Full Moon, fez vários filmes da série do Evil Bong, o que eu acho que faz sentido. E talvez o Critters nem tenha sido uma cópia mesmo, talvez isso seja verdade. Às vezes acontece, a parada tá escrita faz um tempo, mas só vai entrar em produção depois que os produtores viram que teve algo parecido que fez sucesso. Mas acho que o Gremlin saindo antes acabou atrapalhando um pouco os Critters, porque ele acabou saindo como uma cópia zoada. E também porque, de acordo com o diretor, o roteiro do Critters foi modificado para ficar menos parecido com o do Gremlins, né? E eu não sei se foi por conta disso ou não, mas reassistindo Critters para esse vídeo, eu senti que teve muito mais trama de ficção científica nonsense que eu lembrava e menos cenas de criaturas bonitinhas homicidas fazendo palhaçada por aí, que era o que eu lembrava e tava esperando desse filme. Tá que aí também tem outro agravante, né, que eu já tinha assistido alguns anos atrás, o Critters 1 e o 2. E igual o Gremlins, ironicamente, eu acho o segundo filme mais legal do que o primeiro. Ele é muito mais surtado, bem mais engraçado de propósito, assim, ele aproveita bem mais os Critters fazendo coisas absurdas. E eu meio que misturei os dois filmes na minha cabeça e descobri agora que eu não lembrava quase nada do primeiro. Tudo que eu achava que era dele, na real, é do segundo. Mas reassistindo o primeiro agora também, eu não desgostei do filme. Eu, inclusive, acho ele mais bem feito do que ele tem crédito, mas também acho que é um filme que ele grita orçamento baixo em vários aspectos. E talvez ele fique devendo um pouco, assim, até dos próprios Critters, né, de aparecerem mais. E é um filme muito peculiar, assim, tipo, de história também, porque na época ele teve uma recepção ok da crítica, mas ainda assim ele não chegou a ser um grande sucesso de bilheteria. Mas ele ficou muito tempo no cinema, atraindo uma quantia mediana de audiência por muito tempo, e isso fez ele ser um sucesso de bilheteria, tecnicamente. Ele fez lucro pela persistência, e esse lucro foi o suficiente para garantir continuações que foram cada vez mais flopadas, coitado. Então é um filme muito esquisito, e antes de falar dele vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Critters, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Esse filme, inclusive, foi uma escolha dos membros, né? Teve uma votação de filmes de terror mais ali dos anos 70 e 80. O Inverno de Sangue em Veneza começou vencendo, mas o Critters virou. Então, se você quiser votar no Inverno de Sangue em Veneza de pena na próxima votação, seja membro. E claro, essa é uma sessão Trashback, esses vídeos todos têm spoilers liberados, então estejam avisados. E vamos nessa, né? A trama dos Critters eu acho que começa de um jeito bem inusitado, porque ela começa com essa trama de ficção científica bem orçamento baixo, mas que tem seu charme ali também. Esse começo se passa no espaço sideral, em um asteroide que é uma prisão de segurança máxima. Tem uma nave chegando nesse asteroide para levar prisioneiros novos, que são 8 Critters. E esse começo é muito bom porque ele não mostra nada de quem são esses Critters. Estabelece que eles são perigosos pelos diálogos que a galera tá falando ali, pelas ações que eles fazem, que eles conseguem roubar uma nave, explodem a porra toda e fogem, mas não mostra que a cara deles são esses bichinhos adoráveis e esquisitos. Então parece nesse começo que o filme vai se levar muito mais a sério do que ele se leva, o que eu acho um pouco engraçado. A história que é contada no áudio é que esses prisioneiros, né, chamados Krites, eles eram 10, mas como eles estavam muito com fome e bolados,
Nessa nave, os guardas tiveram que matar 2 deles pra eles chegarem em calma na prisão. E eles dão muito foco nesse começo, que são 8 critters. O que eu achei que fosse ser relevante ia ser aquele tipo de filme que os protagonistas contam quantos inimigos estão ali sobrando em cada momento, ou que a gente pelo menos consiga contar ali pra saber quantos tem ainda, pra saber qual é o perigo da situação, mas isso nunca é muito relevante. E eu sinceramente nem sei se a gente contar eles ao longo do filme, se a gente for ver quantos que vão morrendo assim até o final, faz alguma diferença ou bate com o número do começo. O que eu gosto nesse começo é que ele tem esse design bem ficção científica trash, a prisão aparece aquela coisa bem escura, com um monte de painel incompreensível de tecnologia com luz colorida. E tem uns aliens que aparecem com designs diferentes ali bem brevemente, mas que tem umas maquiagens maneirinhas até. O chefe carcereiro da prisão é uma parada bem Star Wars com desconto. Você olha pra cara dele e pensa, esse aí com certeza é o Bibi Pobreza. E tem efeitinhos bem legais no final, com as naves saindo, os turrets da prisão tentando atirar nela e eles explodindo os turrets de volta. Parece bem em qualquer filme que saiu depois do Star Wars tentando ir na onda dele, né? Mas eu acho que pro que é convence, tá ligado? Convence mais do que, sei lá, Duna do David Lynch, o que talvez seja um pouco preocupante. E a parte da ficção científica é uma trama paralela que vai rolando ao mesmo tempo que a trama principal, que é sobre esses 2 caçadores de recompensa, que são personagens importantes na franquia Critters. E eles são um conceito bem curioso, né? Que primeiro eles aparecem, eles são esses caras com um figurino bem ficção científica ou filme distópico meio Mad Max das ideias, que a gente vê eles vestindo esse figurino numa cena de montagem meio filme de ação, com vários planos detalhes, assim, deles se arrumando de um jeito meio foda. Só que o lance deles é que eles têm a cara verde, eles têm uma cabeça de chroma key ali, e que talvez seja um dos conceitos mais legais desses aliens, que é a transformação. Eles não têm um rosto definido, eles mudam o rosto pra espécie do planeta que eles estão indo pra tentar se integrar de algum jeito ali. E aí eles estão indo pra Terra pra tentar matar ou recapturar esses critters, e um deles vê uma banda de glam metal tocando na TV. Quando ele tá lá pesquisando sobre os terráqueos, ele curte o que ele tá vendo e se transforma no vocalista dessa banda, que é interpretado por um cara chamado Terrence Mann, um ator respeitado da Broadway que já concorreu a 3 Tonys e que continua interpretando esse mesmo personagem até o Critters 4, o que eu acho bem meme. E daí é muito bom, porque a gente tem esse cara que é um caçador de recompensa espacial, alien, roqueiro, e aí é uma parada que talvez não seja muito aproveitada, porque ele pegar um rosto de um cara que é famoso, que tá com a música tocando em todas as TVs e rádios desse filme o tempo todo, podia dar situações mais cômicas ali no filme, mas parece que ninguém reconhece ele. Só uma cena que alguém fala, ei, você é aquele cara, mas nunca nada é feito com isso. O que é aproveitado mais é o outro personagem, o outro caçador de recompensa que não consegue decidir imediatamente qual o rosto que ele quer pegar ali pra ele, então ele vai trocando de rosto ao longo do filme por pessoas que ele tá vendo ali na hora. O que tem até umas piadas de humor visual meio mórbido ali, né? Porque a primeira pessoa que eles veem na Terra é um policial que eles encontram morto no chão, que os critters mataram. Só que esse cara não sabe exatamente como são os humanos ainda, então ele acha que o rosto daquele cara é daquele jeito. Quando ele troca pra ficar com o rosto do policial, ele tá com o rosto todo fudido, com mordida de bicho, com sangue, com cara de morto, o que é bem engraçado e é uma boa maquiagem. Quando esses caçadores são apresentados no começo, a gente entende que eles são uma força bem destrutiva. O chefe carcereiro fala pra eles não quebrarem esse planeta todo igual eles quebraram no último. E por boa parte do filme, eles são mais ameaça pra cidadezinha pequena, normal de filme de terror, do que os critters em si. Eles com certeza causam muito mais merda, e talvez isso tudo seja uma das partes que eu menos gosto do filme. Porque a trama deles vai surgindo ao longo do filme quase como se fossem sketches separadas, enquanto a trama principal que a gente se importa, da família sendo atacada pelos critters, vai ficando meio de lado. E as cenas são meio que todas iguais, eles entram em algum lugar da cidade, fazem alguma merda, começam a atirar em tudo e explodir objetos aleatórios, aí o cara que tá indeciso troca de rosto pra alguém que ele viu ali, e depois eles vão embora. E demora bastante pra essa trama deles conectar com a trama principal. E eu acho que todas essas cenas estão lá pra serem mais cômicas, porque no final é tudo um monte de piada, né? Tem muito humor visual no filme. Os caras pegam o carro de polícia e eles ficam mó tempão tentando descobrir como que funciona pra fazer aquilo andar. Os caras chegam numa igreja, começam a atirar em tudo, no final o maluco rouba a cara do padre e vai embora, e isso é completamente gratuito. Depois eles vão pro boliche, que o grande evento dessa cidade pequena é o campeonato de boliche que tá rolando. Aí o caçador de recompensa chega, arremessa a bola de boliche e desintegra os pinos. E os caras falam, nossa, pra qual time ele tá jogando? Então tem um humor meio desenho animado nesses personagens até. O rosto final que o cara decide é o rosto do bêbado da cidade, que é um personagem que eu vou mencionar mais daqui a pouco. E eu acho que tudo isso é meio engraçado assim pelo absurdo, mas é meio filler também, né? Porque o que a gente quer ver são os critters e não esses caras aleatórios quebrando tudo na cidade.
E a trama principal, né, o conflito com as criaturas, acontece com essa família que mora numa fazenda na cidade, e eles são os verdadeiros protagonistas aqui. E, cara, se tem uma coisa que esse filme faz muito certo, é que não só ele tem um elenco muito bom, como os personagens são todos carismáticos e bem estabelecidos, a gente se importa com eles antes de começar a acontecer um monte de merda. E isso é importante, porque por ser um filme meio baixo orçamento, a gente passa muito tempo só com a família principal se protegendo ou discutindo dentro de casa, e a gente gostar deles ajuda a gente a aturar esses momentos que não tem criatura na tela, né? A família é uma família feliz tradicional americana, tem a mãe sobrecarregada que resolve tudo na casa, interpretada pela Dee Wallace, que é a grande mãe dos anos 80, ela faz a mãe em um monte de filme. O pai é o cara que trabalha na terra ali, que tem uma oficina do porão, e curiosamente nunca é relevante essa oficina dele, é um lugar bem estabelecido no começo. Tem até um lance que eles se comunicam pelos dutos de ar da casa ali, então eu imaginei que isso fosse ser relevante em algum momento, mas não foi. Tem a filha adolescente que só quer saber de sair de casa pra namorar, e o namorado dela é esse jovem novo da cidade, que é um cara meio canastrão, menino rico que veio da cidade grande, chega lá com um carrão que tem uma placa customizada. E esse cara é interpretado pelo Billy Zane, que é um ator que ficou bem famoso depois, sendo que esse foi só o segundo papel dele. E eu acho engraçado como a dinâmica de namorados aqui é meio subversiva, né? Que geralmente em filme de terror o cara é o mais tarado e a menina é a certinha e ingênua que não sabe bem o que quer ali. E esse filme muda a dinâmica. A garota tá investindo pra cacete no moleque e o moleque tá meio desconfortável ali naquele celeiro, ele é alérgico à palha, aparentemente, pra mostrar como ele é muito da cidade grande. Então, pelo menos isso é diferente ali na dinâmica deles. E o filho mais novo é o mais protagonistinha da história, que é o clássico clichê da criança de filme de terror, né? Ele é meio Tommy Jarvis das ideias. Ele é um menino que gosta de fazer pegadinhas, que gosta de encher o saco da irmã, e que ele tem um monte de pôster de rock and roll e ficção científica no quarto dele, que já estabelece ele como esse menino meio nerd também, que acredita na existência de alienígenas, que vai fazer ele ser mais receptivo com a situação bizarra do filme e ter mais ideias pra resolver aquilo. E eles arranjaram um ator mirim muito bom também. Ele foi interpretado pelo Scott Grimes, que depois ele virou um ator que faz bastante série, né? Ele fez Band of Brothers, ele faz aquele The Orville. E o elenco continua tendo várias pessoas reconhecíveis com o pessoal da cidade também, né? Que são personagens menos relevantes. Tem o xerife interpretado pelo M. Emmett Walsh, que é um personagem bem típico dele, né, de caipirão, figura de autoridade ali. Mas ele é um personagem meio inútil nesse filme, porque metade do tempo ele tá ocupado mais com a trama dos caçadores do que com a trama dos critters, e quando ele finalmente chega na trama das criaturas, ele não faz muita coisa. A secretária da delegacia que atende os telefones é a Lin Shaye, que ela tem mais participação no segundo filme, eu acho, mas nesse já dá pra entender a personagem dela ali, de figura da mulher fofoqueira da cidade pequena. E o outro policial, que aparece menos no filme, é o primeiro a morrer, ele é interpretado pelo Ethan Phillips, que eu reconheço como o Neelix, de Star Trek Voyager, mas com um visual menos estúpido. Mas acho que desses personagens secundários, o mais importante é o personagem do Charlie, que é o bêbado local ali da cidade, que também parece ser um dos personagens mais recorrentes da franquia. E, por acaso, é um dos personagens mais caracterizados aqui também, né? Ele tem um histórico de ser jogador de beisebol que não conseguiu avançar a carreira, e isso vem à tona no final do filme, quando ele tem que arremessar um coquetel molotov por uma abertura bem pequena da nave dos critters, e ele consegue fazer o arremesso porque ele era muito bom nisso na época. E ele também é aquele personagem que acredita mais nos aliens porque ele é o doidinho da cidade, né? E ele fala o tempo todo que ele pressentiu a chegada dos aliens por causa das obturação dentária dele. O que talvez seja verdade, né? Porque realmente tinha aliens chegando no lugar. Mas isso também tem um objetivo legal ali no roteiro, que é um motivo pra cidade desacreditar nesse personagem. Ele sempre tá falando que os aliens vão chegar, ninguém leva ele a sério, então quando ele de fato vê uma nave caindo, ele tenta avisar pras pessoas, mas ninguém acredita em nada que ele tá falando. A trama dele é até bem separada da trama da família, né? Porque a família não tem muita negação de, não acredita em aliens, porque eles veem alguma coisa caindo também, e quando o pai vai investigar, ele já encontra os animais da fazenda todos mortos, atacados. E a trama, na verdade, é bem simples, é só os 4 membros da família presos na casa deles, com os critters atacando do lado de fora e invadindo a casa eventualmente. E esse é um filme que leva a ameaça dos critters bem a sério,
mas ao mesmo tempo ele tem muito humor em tudo no filme, inclusive nos Critters. E é muito detalhezinho visual ali que eu acho divertido. Na cena que apresenta o personagem da Lin Shaye, ela tá lendo um jornal que, se você pausar na hora e ver as notícias, é só um monte de notícia absurda que tá lá de piada. O Spock é o pai do meu bebê. Mulher salva de afogamento por um porco. Umas coisas meio bizarras, assim. O que é um humor meio besta que funciona, mas que ao mesmo tempo tem um propósito na trama também pra mostrar como não tem nada acontecendo naquela cidadezinha e qualquer coisa vira notícia, né? E por isso que eles não sabem muito bem lidar com o que tá rolando. O pai da família protagonista, ele vai jogar no campeonato de boliche e ele tem um uniforme com uma referência que o logo da equipe dele é o logo dos caça-fantasmas, mas com um pino de boliche no lugar do fantasma, eu achei engraçado. E a direção também faz umas escolhas engraçadinhas ali. No começo tem uma cena, o Charlie, o bêbado e o menino da família estão brincando com o estilingue dele. E aí o Charlie vai pegar o estilingue para atirar uma pedra e pelo enquadramento a gente tem certeza que ele vai acertar essa pedra na janela do carro novo, caríssimo, do namorado da garota. Esse seria o rumo cômico mais esperado, mais óbvio ali da cena por esse enquadramento. Mas aí o que acontece? Ele atira a parada e ele, na verdade, acerta a bunda da garota. A garota acha que foi o irmão dela que atirou e começa a perseguir ele pela casa, o que gera uma cena mais cômica. Então eu gosto dessa subversão, assim, de a cena é cômica, mas não do jeito que você espera. E ela acaba servindo também para estabelecer a personalidade do menino, né? Quando o pai dele interroga ele e pergunta: foi você que atirou esse negócio na tua irmã com estilingue? Ele dá uma olhada no Charlie, mas ele não quer pegar pesado com o cara que já é meio zoado pela cidade toda, então ele admite que foi ele para livrar a barra do cara, que já coloca ele ali como um personagem com boas morais, né? E a direção cômica continua ainda nas cenas mais tensas. A cena de morte do Neelix é meio off-câmera, ele é o primeiro a morrer, como eu disse, mas nessa cena a gente ainda não viu as criaturas, então ele é só puxado pra debaixo do carro de polícia, enquanto a gente vai escutando as criaturas mordendo ele, e corta disso pra mãe jogando comida no lixo triturador da pia, que é o paralelo visual, porque olha, é isso que tá acontecendo com o Neelix, coitado. Mas não tem como falar de humor visual desse filme sem falar dos próprios Critters, né? Porque as criaturinhas aqui são as coisas mais engraçadas que tem. O que eu acho bom, que diferencia bem esse filme de Gremlins, é que no Gremlins, no começo, eles são os moguais, que são fofinhos, não são tão mal intencionados. E depois que eles viram as criaturas mais malvadas, né? Os Critters, eles são malvados desde o começo. Eles são meio chaotic evil, assim. Eles fazem as paradas só de piada. No final do filme, quando eles estão indo embora na nave deles, eles param, explodem a casa dos protagonistas só de sacanagem e depois continuam a ir embora. E enquanto os Gremlins também não tem muito diálogo compreensível, os Critters têm legendas ali pra mostrar pra gente o que eles estão falando, o que deixa tudo mais engraçado também. Eles têm uma língua alienígena ali que não dá pra entender nada, mas a gente vê pela legenda que eles estão xingando, eles estão planejando alguma coisa. Uma das cenas mais engraçadas do filme é isso, um Critter virando pro outro falando: eles têm uma arma, e o outro fala: e daí? E toma um tirão na cara e morre, e o primeiro Critter fala: caraca, fudeu! E o visual deles é muito bom, cara. Eles são umas bolinhas de pelo homicida ali, é muito engraçado. É meio malvado, meio fofinho ali, a gente vê os olhos vermelhos brilhando no escuro, a gente vê essa boca grande cheia de dente, que tá meio num sorriso eterno, porque eles são bem engraçaralhos, né? E é igual eu disse, demora um pouco pra mostrar o visual deles, e eu acho que o visual é uma mistura de aterrorizante com um bonitinho que funciona pra esse filme. E o fato de demorar pra mostrar faz a gente ter medo deles, ter uma tensão ali, antes da gente ver que eles são umas criaturinhas legais. A primeira vez que eles aparecem mesmo, é bem rápido assim, a gente não consegue ver porque tá meio nas sombras, né? É quando eles atacam o pai da família lá no porão, e essa cena toda é iluminada só com uma lanterna e algumas luzes de preenchimento. Então eles ainda são bem ameaçadores. E depois, quando eles começam a aparecer mais, eles vão perdendo isso, mas aí vai ganhando na comédia. E eu acho muito bom que eles são muito inteligentes e muito cínicos. Eles têm estratégia, eles cortam o telefone e a luz da casa, eles quebram o carro pra galera não poder ir embora. Tem uma cena no final que o moleque sai correndo pra pegar a bicicleta dele no meio da crise toda ali, e o Critter tá esperando, apoiado ali na bicicleta com uma cara de: tá indo pra onde, irmão? Que eu acho muito engraçado. E é legal que eles têm habilidades diferentes ali que vão sendo aproveitadas ao longo do filme, né? Eles conseguem atirar espinhos que servem pra atordoar as vítimas deles com um tipo de veneno. Eles viram uma bolinha de pelo que sai girando por aí, como se fosse o Tasmania, e isso é bem engraçado. E uma habilidade específica desse filme é que quando eles comem muito, eles crescem de tamanho. Então tem um Critter maior que os outros andando por aí no final, que já é um efeito diferente, né? E isso é uma parada muito boa desse filme também, os efeitos. É muito efeito prático que foi feito pelos irmãos Kyodo. Eles são um trio de irmãos que fazem efeitos, né? Mas eles são mais conhecidos por dirigir também o Palhaços Assassinos no Espaço Sideral. E cara, tem efeitos bem variados aqui, não só dos Critters.
Tem a transformação dos aliens no começo, que é um efeito muito bom, que a gente vê a cara verde sem nada, a caveira se formando e todo o molde da cabeça se formando ali aos poucos. E é feito daquele jeito bem simples, né? Que eles tiraram o molde da cabeça do ator, derreteram e passaram de trás pra frente, que dá um efeito como se estivesse sendo construído ali do zero. É bem legal. Tem um pouquinho de gore também nos animais atacados no começo, nos ferimentos quando os personagens são mordidos. E tem uma cena de efeito muito boa no final também, que depois que os aliens explodiram a casa dos protagonistas, o caçador de recompensa aperta um botão que volta o tempo e faz a casa se reconstruir toda. E aí, de novo, é um efeito simples, mas que fica legal de assistir. Os caras só derrubaram a casa toda e colocaram um plano pra passar de trás pra frente. Funciona. Mas o que chama mais atenção mesmo são os efeitos dos critters, né? Que é todo tipo de efeito diferente. É marionete, é animatrônico. Tenho quase certeza que esse critter grande no final pode ser uma fantasia também. A cena dele crescendo de tamanho é bem legal também. É feita toda pelas sombras, né? A gente vê as sombras se modificando. Isso é bem legal, um jeito esperto de disfarçar efeito que acontece em muito filme de terror. E aí boa parte da trama e do divertimento do filme vem dessas coisas absurdas acontecendo que os critters estão fazendo ali enquanto eles estão na casa dos protagonistas. Aí tem essas cenas tipo a garota atacando o critter com um garfo e ele comendo o garfo, não sendo nem um pouco afetado. E umas cenas mais cômicas mesmo, né? O critter pegando fogo, saindo rolando por aí, se jogando na privada pra apagar as chamas. Os critters atacando a casa é muito engraçado, eles zoando com a cama, e aí tem um no aquário comendo os peixes, jogando sangue pra todo lado. Aí o outro tá tentando falar com um boneco do ET, e no final ele só arranca a cabeça do ET, que é uma piada também pra mostrar quem é o alien de verdade aqui nesses filmes. E também pode ser uma piada com a Dee Wallace também, né, que interpreta a mãe no ET. E tem vários pontos nesse roteiro que são legaisinhos ali, né, que eu falei que tem muita coisa que não tem propósito, mas tem muita coisa que é bem estabelecida também. O moleque no começo ele tá de castigo, mas ele foge pela janela e pela árvore que tem na frente da casa. E no final, quando eles estão presos pra fora da casa, ele sobe e faz a rota ao contrário, pra ele conseguir entrar e abrir a porta pra galera. No final do filme, as duas tramas se encontram finalmente quando o moleque consegue fugir e encontra os caçadores de recompensa. Como ele é sagaz da ficção científica, ele rapidamente percebe que são aliens se passando por humanos e faz um acordo com eles. Que não dá em muita coisa, porque esses caçadores de recompensa são muito ruins, na verdade, né? Eles chegam explodindo a casa toda, matam alguns critters, mas, de novo, eles são péssimos investigando. Eles entram na cidade falando, cadê os critters? E ninguém sabe que porra é essa. O critter gigante eventualmente sequestra a irmã adolescente do protagonista e leva ele pra nave. Então a parte final do filme tem esse confronto na nave, que aí de novo tem outra coisa que foi preparada que vem à tona. Porque o moleque principal, ele tem muito fogos de artifício e explosivos, é a parada dele. E é muito óbvio no começo quando ele tá brincando com esses negócios que eles vão ser relevantes pra lutar contra os critters. Mas é um tipo de coisa que o filme trata como piada também. Tem a cena que ele faz um critter comer uma bombinha ali, e a conclusão da cena a gente acha que o bicho vai explodir. Mas não! Ele come o explosivo, ele incha um pouquinho, vira o olho e cai desmaiado no chão, como se ele fosse impactado por aquilo, mas não é o suficiente pra matar, ele consegue digerir a explosão. Mas ele tem esse fogo de artifício maior de todos, que é o mais agressivo, que é o que ele usa pra explodir a nave dos critters no final, junto com o molotov lá que o cara arremessou. E é legal porque esses dois personagens que explodem a nave dos critters no final do filme, no começo os dois estão juntos brincando com os explosivos e explodindo uns brinquedos do moleque. E se a gente pausar pra ver, o brinquedo que eles estão explodindo é uma nave espacial também. Então essa ceninha no começo meio que já mostra o final do filme pra gente, que eu acho bem espertinho. E no final, cara, talvez esse seja um filme que é até mais leve do que ele se propõe, porque ele tem bastante sangue até, e tem os criaturas atacando todo mundo, mas ele tem muito da comédia ali, dos bichos engraçadinhos, e ele é quase um desses filmes que a gente categoriza aqui na trecheira como filme de amizade, que é filme de terror que não morre ninguém direito, porque se parar pra pensar, só tiveram duas vítimas humanas. Foi o primeiro policial e foi o namorado da garota que é atacado lá no celeiro. Mas até aí, quem que tá morrendo? O Neelix e o Cal Rockley, que são dois personagens que a gente já queria que morressem mesmo, né? Então, é sucesso. E no final ele termina com uma deixa pra continuação, que de fato aconteceu. Tem esse plano bem legalzinho que vai acompanhando ali, sai dos personagens, mostrando que tem ovos de critter escondidos ali no celeiro. E o caçador de recompensa deixa um bagulhinho lá com o protagonista também, que se ele precisar, ele pode apertar pra chamar os caras de volta pro planeta. Então assim, uma deixa honesta, um final maneirinho de um filme de terror assim, e que de fato teve um fruto, Critters 2, que eu achei melhor. Mas então é isso, gente, é um filme que eu acho divertido, talvez
menos criativo do que eu lembrava ele ser, menos surtado, porque, de novo, eu confundia ele muito com o segundo filme, que é bem mais surtado. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena assistir, um filme muito engraçadinho, né? É o melhor Gremlins com desconto que tem por aí, mesmo sendo questionável se ele de fato é um Gremlins com desconto ou não. Então é isso, galera, e até a próxima.